O trabalhador brasileiro. O Império Brasileiro, do ponto de vista político, se divide comumente em três fases. O primeiro período, que é o período chamado Primeiro Reinado, corresponde àquele que Dom Pedro I foi imperador, e foi até 1831. O segundo período é o período da regência, período esse que vai até 1840. O terceiro período é o chamado Segundo Reinado, é o período em que o Brasil é governado por Dom Pedro II. Esse período termina em 1889 com a proclamação da República. A gente poderia dizer assim, numa linguagem direta, que a independência não saiu de graça. O novo país foi obrigado a pagar uma indenização para Portugal, destinada não a gerar riquezas no Brasil, mas a compensar Portugal pela perda da sua colônia. E como não havia recursos, vamos dizer assim, brasileiros para atender a negociação, foi feita uma primeira dívida externa do Brasil independente com a Inglaterra. Será que o Brasil não trocou simplesmente de dono? Antes era Portugal, e aí, depois, em 1822, não passou a ser a Inglaterra quem dominou o Brasil? Mas isso não quer dizer que, com a independência, houve só uma troca de dono. Por que isso? Porque a independência, principalmente, obrigou à constituição de uma nação brasileira, de um Estado brasileiro, que tivesse seus órgãos de representação, suas instituições, seus poderes, suas relações com o mundo externo. Mas nós não devemos imaginar que, no caso da independência, tudo tenham sido flores. Houve luta, principalmente na Bahia, mas, de um modo geral, a independência foi um processo mais pacífico do que toda a turbulência nos outros países da América Latina que marcou a emancipação. Por que é que o Brasil se manteve unido? Por que esse bloco geográfico se manteve unido? Quando isso não aconteceu nas antigas colônias espanholas da América do Sul. Para a elite do Império, manter a escravidão era uma tarefa das mais importantes que deveria ser levada avante pelo maior tempo possível
E daí todo um esforço para não dividir esse todo geográfico, esse imenso continente que era o Brasil. Isso não é propriamente toda a explicação, mas isso dá pelo menos algumas pistas para a gente entender por que é que o Brasil se manteve como uma formação geográfica única, desde o norte, como nós conhecemos hoje, até o Rio Grande do Sul.